Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui para mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, pela internet. E nós temos o assunto de hoje, nosso estudo número 24, o assunto de ministérios. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os ministérios, vamos bater um papo aí sobre o que é o ministério, principalmente um ministério muito importante que tem na igreja. E o nosso texto para nós meditarmos e aprendermos está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 7. Eu gostaria de ler para os irmãos quando diz o seguinte: fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas e não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sua disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberba e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, seu amigo Timóteo, né? A gente costuma dizer assim, às vezes, o filho da fé. O apóstolo Paulo, ele fala aqui as características que um bom bispo, um bom pastor deve ter. No início da era cristã, o líder da igreja, ele podia ser um bispo, né? Até tinha a ideia dos bispos iniciais da igreja, que são os chamados pais da igreja. A figura do pastor vem algum tempo depois, mas já existia sim algumas igrejas que tinham pastores, inclusive eram pessoas presentes no Novo Testamento, tanto os diáconos, quanto os pastores, quanto os bispos e presbíteros. São os líderes da igreja. Hoje esses líderes também existem, mas que, vamos dizer assim, com funções diferentes, né? O líder da igreja local, normalmente, ele é o pastor. Toda igreja evangélica tem um pastor local, ou algumas igrejas já têm até mesmo uma pastora, ou às vezes um missionário ou um evangelista. Só que a gente não fala assim, missionário fulano, evangelista falando, acaba pegando no popular assim, a linguagem de pastor. Eu conheço evangelistas, missionários, conheço missionários e evangelistas que estão no campo trabalhando, militando na obra de Deus, e acaba que a congregação local ali o chama de pastor, mesmo ele não tenha sido consagrado, mas o chama de pastor. E ele não fica lá falando, não, eu não sou pastor, muito pelo contrário, né? Ele gosta quando as pessoas o chamam de pastor, e é bom que chame mesmo, para que possa entender a liderança e que possa já acostumando com a ideia. Mas no início da era cristã, o pastor, o bispo, o presbítero, ele tinha a função de ser o líder da igreja local. E isso, como eu acabei de falar, mudou, né, no decorrer da história, ficando a liderança da igreja local somente com o pastor. Lembrando que, como eu acabei de falar, existem igrejas que têm missionários e evangelistas, né? Então, esses também são líderes da igreja. O bispo, para as denominações que tem, ele acaba se tornando o pastor dos pastores. É um homem que ele tem a função de coordenar aquela determinada região. Por exemplo, se a gente pegar o estado de Minas Gerais, que é o estado onde nós estamos, e dividir em regiões, então cada região vai ter o bispo que vai cuidar dos pastores locais ali daquela região. Bom, mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui, e está alertando a Timóteo, está instruindo a Timóteo aqui, as características que um bom bispo deve ter, que um bom pastor, que um bom líder de igreja deve ter. Ele fala que tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, tem que não pode ser espancador, não pode ser uma pessoa que bate em mulheres, que vive com contendas em casa. E ele chega lá no versículo 5 dizendo como, se ele não consegue cuidar da própria casa, como ele vai cuidar da casa de Deus. Então, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela leva o título de uma carta chamada Carta Pastoral, porque ela ensina sobre a liderança pastoral, que é o primeiro tópico que nós aprendemos hoje, liderança pastoral. Ele ensina as características que um bom líder deve ter.
E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta dizendo que é uma carta pastoral, porque ele ensina as características de um bom pastor para Timóteo. Ele instrui Timóteo, ele orienta Timóteo, como um bom pastor deve fazer. A palavra de Deus diz: eu sou o bom pastor que ele zela pelas suas ovelhas. O pastor, ele tem a questão de direcionar o rebanho. Se o pastor está indo para lá, o rebanho tem que ir junto. Se o pastor está indo para cá, o rebanho tem que ir junto. Então, qual é a função do líder da igreja local? Direcionar o rebanho local, as ovelhas da igreja, os membros da igreja, para seguirem a vontade de Deus, para se direcionarem e a igreja seguir a vontade de Deus. Nós sabemos que, assim como o Espírito Santo instrui a igreja, o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos para escreverem as palavras, escreverem a Bíblia Sagrada, escreverem as Escrituras Sagradas, mas ele manteve as características pessoais e os estilos pessoais dos autores. Você vê a diferença quando você pega um escrito de Paulo, você pega que os 4 evangelhos, cada um traz Jesus de uma maneira, traz Jesus como Messias, como o Filho de Deus, como o Verbo vivo, como o Salvador, como cada um traz uma ênfase de Jesus. Então, cada autor bíblico, ele traz uma ênfase e um ensino e um estilo próprio no seu livro. A igreja local é do mesmo jeito. O Espírito Santo é que direciona o pastor. O bom pastor, ele deve buscar sempre a orientação do Espírito Santo para que a igreja cresça, porque o Espírito Santo vai direcionar o líder da igreja para que ele possa tomar a decisão certa. Mas ele vai sempre manter o estilo, a característica, o que o pastor tem como ênfase. Por exemplo, você vai numa igreja, tem igrejas que são muito missionárias, fazem campanha, ações evangelísticas, ações sociais, tem grupo de missões, tem equipe de teatro de evangelismo, unidade móvel de evangelismo, assim, é uma igreja muito missionária. Você vai em igrejas que elas são muito musicais, tem ministérios, tem banda, tem quarteto, orquestra, conjunto, dueto, e uma afinidade de coisas, coral, parará, parará. Você vai em igrejas que são muito voltadas para o ensino, o pastor ele gosta muito de ensinar. Aí ela tem classe de EBD, culto de estudo bíblico, escola de pregadores, escola de formação de pregadores, escola de professores, escola para orientar pastor, para orientar professor, curso de disso, curso daquilo. Então, cada igreja ela tem uma característica. E essa característica normalmente é uma característica dada pelo líder. Começou às vezes com o primeiro pastor da igreja. E a igreja tende a continuar. Mas esse líder, ele tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque cada um age de uma maneira. E aqui, inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele fala dos pastores e mestres de ensino. Por quê? Porque o pastor, ele tem que ser um bom professor, ele tem que saber sobre a sua tarefa e a função que cada um tem na igreja, e falar da importância dessa tarefa. Irmãos, é extremamente importante a função de cada ministério na igreja. Nunca pense que porque você faz um ministério tal e fulano faz um ministério que aparece mais, que o dele é mais importante que o seu. Não. Tira isso da sua cabeça. Tá? Cada pessoa é importante no reino de Deus. O ministério de oração, irmãos, é um ministério extremamente importante. O ministério de ensino, cuidar das crianças, recepção da igreja, ministério da cozinha. Irmãos, são extremamente importantes. E são coisas que nós temos que valorizar, que nós temos que ter cuidado. Bom, voltando para a questão da liderança pastoral, nós da denominação batista, nós defendemos que o pastor deve viver somente do seu trabalho. Porém, irmãos, no atual contexto do mundo, no atual contexto em que o mundo todo se encontra, vivemos hoje um período de pandemia, onde muitas igrejas perderam e diminuíram significativamente as suas entradas. E muitos pastores tiveram que optar por ter um segundo emprego.
ou às vezes até mesmo um terceiro emprego. Ou a esposa do pastor teve que sair para trabalhar, o que antes ela não fazia. Os filhos do pastor, dependendo da idade, tiveram que também sair para trabalhar, não estão tendo mais somente o privilégio de estudar. Então a igreja teve que mudar, a família pastoral teve que mudar e o pastor teve que mudar. Irmãos, existem igrejas, por exemplo, em países como Portugal, como Espanha, em que você vai numa igreja evangélica, na França, tem lá 15 membros, 12 membros, 18 membros. Então não é uma igreja que tem condições de manter o pastor. Então o pastor tem que trabalhar. Deus o chama para o ministério, mas tem que sustentá-lo. E muitas vezes esse sustento, ele não consegue vir da onde ele veio. Por exemplo, se o pastor ele sair aqui do Brasil e vai lá para a França, é um sustento muito caro. Às vezes a organização não pode manter esse pastor lá. E às vezes as pessoas começam a contribuir, de repente param no meio do caminho. E o que acontece? Às vezes o pastor fica desguarnecido, a família fica desguarnecida, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas sempre, mas o pastor às vezes tem que optar por arrumar um emprego. Mas também ele tem que usar isso de uma porta, porque ele vai ter contato com outras pessoas e aí ele vai poder ter mais oportunidade de falar do Evangelho. E mesmo estando em países de primeiro mundo, como Alemanha, Suíça, Canadá, não importa onde, muitos pastores estão tendo que trabalhar, não somente em países em desenvolvimento como Brasil, Argentina, Chile, mas países até mesmo de primeiro mundo. Isso já é uma realidade no nosso país. E agora existem também pastores, líderes, que eles são funcionários da denominação. Eu conheço pastores que são funcionários da denominação onde eles trabalham. Então, aonde eles pastoreiam. Então, ele é sustentado pela denominação. Nós, batistas, nós somos sustentados pela igreja local. O pastor, ele é sustentado pela igreja local dele. Se ele fica sem uma igreja local, ele fica sem sustento. É lógico que tem a ordem dos pastores que ajuda, pessoas que ajudam, né? Ele não fica totalmente desguarnecido, né? Sempre tem uma ajuda de uns irmãos, algumas pessoas que podem apoiar, e pelo próprio Deus, que é acima de todas as coisas, quando ele diz que já fui velho, já fui moço, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Então, quando tem um justo, sendo ele pastor ou não, Deus vai prover a necessidade para a vida dele. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nós possamos sempre lembrar disso. Em relação à liderança da igreja, irmãos, isso pode ser bem diferente de cada local, de cada função. E existe sim lideranças que são diferentes de cada igreja. Como eu falei antes, cada igreja ela tende para um caminho e nós precisamos entender este caminho sempre sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O segundo tópico que nós vamos aprender um pouquinho hoje é sobre o serviço diaconal, né? Quem é o diácono? Aonde surgiu o diácono? Da onde que veio essa palavra? Bom, diácono é um servo, irmão. Significa serviço, a palavra do diácono. O diácono, o serviço do diaconato, ele foi colocado pela primeira vez, ele nasceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nos versos de 1 a 6, foi onde surgiu o diaconato. Depois o irmão pode pesquisar em casa, não vou ler aqui para a gente não tomar tempo. Mas os diáconos, eles nasceram ali, nós podemos dizer que o primeiro diaconato nasceu ali. Ele vem da palavra diaconia, que é uma palavra derivada do grego, usada na Bíblia no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra diaconia tem significados diferentes, mas a raiz da palavra significa serviço, né? O diácono ele tem essa função de ser um servo, de servir as pessoas. E ele foi instaurado, ele foi nascido com a ideia para ajudar no cuidado das viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária da mesa, e ele veio com a ideia de ajudar os apóstolos. Quando os apóstolos viram o crescimento da igreja que estava cada vez maior e estavam necessitando de ajuda, então eles criaram o serviço diaconal, e aí esses diáconos eles tinham que servir as mesas na ceia. A ceia é bem diferente da ceia que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um pequenino copo de suco, um pequenino pedaço de pão,
e a gente faz uma ceia ali em memorial do sacrifício e da morte de Jesus na cruz do Calvário. Bom, a ceia do Senhor, no início da era cristã, ele era um banquete mesmo, onde a igreja se reunia, as pessoas iam lá e comiam, e se fartavam, e gostavam de comer, e não era só um copinho de suco, era uma taça, não era um pedacinho de pão, era um pão inteiro, e tinha uvas e tal, e uma série de coisas. Então, os diáconos, eles serviam as mesas. A nossa lição traz até 3 tipos de mesa, né? Que é a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa dos pobres, o qual o diácono ele tem essa função de servir. E a palavra diaconia, que aparece 34 vezes no Novo Testamento, e a sua forma verbal é diaconel, que aparece 37 vezes, que é um substantivo, onde ele aparece 29 vezes. No sentido geral, o termo diácono é aplicado para um servo de um rei, Mateus 22, capítulo 13. Também ele é usado para ministros, como está lá em Romanos, capítulo 3, verso 4. Ele também é usado para o apóstolo Paulo e outros apóstolos, como está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Professores da religião cristã são chamados diáconos de Cristo, que está em 2 Coríntios 11, 23 ou Colossenses 1, 7. E também o próprio servo Cristo, chamado de ministro da circuncisão, é um diácono, como está lá em Romanos capítulo 15, verso 8. Então, o serviço diaconal é um serviço de servir, né? E no sentido técnico de um cargo da igreja cristã. A palavra diáconos só aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Filipenses 1, 1 e 1 Timóteo 1, 3, de 8 a 13, e com essa ideia de cargo cristão na igreja. Fora disso, aparece como serviço muitas e muitas vezes. Irmãos, o diácono, ele tem uma função extremamente importante na igreja, porque o diácono ele é um auxiliar muito importante para o pastor. O pastor que tem um bom corpo diaconal, o pastor que tem uma boa equipe diaconal, esse pastor é um privilegiado, porque a função do diácono, ele era muito voltado para o serviço, e a gente acaba atribuindo isso na obra social. Como assim, pastor? A ideia de um diácono que pode levantar cestas básicas, que é uma função, sim, é uma função que a gente vê muito, fazer visitas para membros que estão afastados, a ideia de um corpo diaconal que levanta até mesmo recursos financeiros para que pessoas da igreja possam ter as suas contas ou ter os seus compromissos saldados, como muitas vezes a igreja faz. A própria igreja faz, mas às vezes é através do corpo diaconal que ela faz. É o diácono que conhece e uma pessoa chega para o diácono e fala que às vezes o pastor, as pessoas pensam que o pastor está muito ocupado, e realmente o pastor está, e às vezes vai direto para o diácono. É aquela ideia de um membro que está disposto a servir. Esse é o serviço diaconal. Ele é auxiliar do pastor. Ah, pastor, e é um pastor que tem pastor auxiliar e tal. Mas o pastor auxiliar também vai ter as suas funções pastorais. Vai ter os seus atributos para se fazer, as suas tarefas para realizar. E é quando entra o serviço diaconal. Uma das tarefas do diácono é, por exemplo, promover a paz nas igrejas. Como assim igrejas vivem em guerra? Não. Mas a interação entre as igrejas. É o diácono que conhece o outro diácono da igreja e fazem lá um intercâmbio, um momento de descontração das igrejas se unirem em uma determinada atividade, ou ação evangelística, até mesmo uma tarde de diversão, onde nós vamos conhecer outras pessoas, outros grupos de pessoas, outro grupo de crentes. Então, essa a ideia, uma das tarefas do ministério do diaconato. O diaconato, que ele nasceu, irmãos, com algo muito importante. A nossa lição também traz que o diaconato ele tem uma autoridade e uma democracia dentro da igreja.
Por exemplo, vou ler aqui algo para os irmãos. Na substituição de Judas, a seleção inicial desses homens foi feita por uma congregação. Quando o substituto de Judas foi escolhido para ser contatado entre os apóstolos, toda a congregação, a congregação de 120 pessoas, fez a escolha inicial de 2, dos quais o Senhor mesmo indicou que ele designaria. Então nós temos aqui a questão de uma autoridade que foi respeitada, mas também de uma democracia que foi estabelecida, e ali houve o início para o serviço diaconal. Nós temos também no Concílio de Jerusalém, como toda a igreja tomou parte com os apóstolos e presbíteros na escolha de representantes para que transmitisse as decisões para outras igrejas, porque as escolhas e envios foram feitos pelos apóstolos e presbíteros. Irmãos, olha só, apóstolos e presbíteros que escolheram aqueles homens, ou seja, eram escolhidos a dedo. Não é qualquer pessoa que pode ter a função do diácono. E o diácono, irmãos, nós temos que parar com aquela ideia, né? Antigamente tinha a ideia de que o diácono ele ficava no templo, andando, né? Aí ele ficava orientando as pessoas, não pode bater palma, ou fazia as crianças ficarem quietas, que às vezes as crianças podiam sair para fazer bagunça, e servir a ceia do Senhor. Não, o diácono ele faz mais do que isso. Ele é um auxiliar, ele é um auxiliar para o pastor de grande ajuda. E ele tem que ser valorizado e bem aproveitado. Se o pastor não está aproveitando o corpo diaconal, está errado. Tem que botar o corpo diaconal para trabalhar, mas para fazer a função dele, não a função que não é dele, porque para outra função existem outros cargos na igreja, outros irmãos da igreja, né? Então, o serviço diaconal, ele é um serviço importante e deve sim ser feito pelo corpo diaconal, e como a própria palavra de Deus fala, nos ensina, aquilo que temos que tomar para fazer, nós temos que fazer segundo as nossas forças, e nós temos que fazer da melhor maneira possível. Irmãos, nós não estamos trabalhando para o pastor 1, 2 ou 3, para o membro 1, 2 ou 3, nós estamos trabalhando para Deus. Para Deus nós sempre queremos fazer o melhor. Aquilo que é melhor que nós podemos fazer é o que Deus deve receber. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, não, faz de qualquer jeito aí, é para a glória de Deus. Não, não é para a glória de Deus. De qualquer jeito não é para a glória de Deus. De qualquer jeito você faz para qualquer pessoa. Para Deus nós temos que fazer a excelência da excelência do melhor. O melhor dos melhores entre os melhores. Esse é o que nosso Deus merece. Uma outra característica de um bom diácono é dar um testemunho mais eficaz. Irmãos, coisa linda é quando nós vemos um ministério diaconato, um ministério diaconal de homens, um corpo diaconal de homens e mulheres que realmente dão testemunho da obra, dão testemunho do cristão, dão testemunho do evangelho de Cristo, de ser pessoas mudadas e transformadas. Quando nós vemos isso, nós vemos ali uma mudança maravilhosa e pessoas que estão colocando tudo aquilo que eles têm de melhor na vida ali e testemunhando o evangelho de Cristo. Isso é uma das coisas mais lindas que nós vemos. Irmãos, o testemunho, ele é uma ação evangelística tremenda. Porque quando você olha para uma pessoa que ela tem um passado, não vou dizer assim, nem um passado extremamente obscuro, mas um passado onde agora no presente ele não faz o que ele fazia antes, as pessoas que o conhecem vão falar assim, mas peraí, fulano mudou? Como assim ele mudou? Fulano que era assim, 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 agora não faz mais isso? Fulano que traía a esposa não trai mais? Fulano que era desonesto agora não é mais desonesto? Fulano que falava palavrão e agora não fala mais? Peraí, o que aconteceu com fulano? O que está acontecendo com essa pessoa? Irmãos, esse testemunho, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E o serviço diaconal, ele tem como isso, servir à mesa do pastor. Tratar de assuntos, tratar do sustento pastoral é um dos deveres mais honrosos do diácono. Por exemplo, o corpo diaconal, ele tem que saber como que anda o sustento da família pastoral. Como que anda assim? Não, ele tem que saber o que o pastor está gastando dentro da casa dele.
mas ele precisa estar atento para saber se a igreja está mantendo o sustento pastoral e a igreja, e se está, se o líder da igreja não está tendo que passar nenhuma necessidade. Quando a igreja não tem condições também de manter a família, o corpo diaconal chega para o pastor e fala: pastor, é necessário que o irmão consiga uma outra forma de fonte de renda, porque a nossa igreja não está sendo condições. Irmãos, isso não é antibíblico, isso não é antiético, isso é totalmente legal de se fazer, porque às vezes é a verdade. Às vezes, pela quantidade de membros, pelas entradas da igreja, às vezes não é suficiente para se manter uma família. E, irmãos, nós sabemos que manter uma família hoje no Brasil é caro, é muito caro. Você vai no supermercado, você fica abismado com o preço dos produtos. E olha que eu não estou falando nem de produto importado, é coisa básica mesmo, né? A cesta básica está cada vez mais básica. Já não está tendo cesta com muita coisa há muito tempo. Então, irmãos, é algo importante que o diácono ele tem que perceber, ele tem que entender. Outra mesa que o diácono tem que servir é a mesa do Senhor, tanto na ceia, como também na mesa, de uma forma assim, de serviço, de ação social. Irmãos, como que é importante a gente ver esse tipo de coisa? A gente vê que os apóstolos, eles tinham a ideia de servir viúvas. Irmãos, quantas, então vou dizer viúva, mas quantas mulheres hoje estão desassistidas dentro da igreja? Às vezes porque o marido não frequenta a igreja, às vezes porque a esposa está numa cidade, o marido está fora do país, tendo que morar fora do país, às vezes para sustentar a família, e a esposa e os filhos ficam desassistidos. Então, o corpo diaconal, as diaconisas, né? Existem mulheres também do corpo diaconal que são diaconisas, elas precisam estar atentas para isso, que às vezes essa pessoa que está na igreja e o marido está fora, irmãos, isso são pessoas que nós podemos colocar assim, de uma certa forma, é uma necessidade como de uma viúva. Então, são pessoas órfãos também, no sentido assim, quantos jovens hoje estão saindo de casa para trabalhar ou para estudar? E a igreja que eles frequentam, o corpo diaconal precisa estar atento também para esse tipo de gente. O pastor, ele vai observar, vai ver, membros vão observar, vão ver e vão levar isso para a liderança e vai orientar. Não, é o diácono que vai fazer. Ou o diácono vai falar assim: não, nós não temos condições, mas irmão fulano tem, irmão Beltrano tem, o ministério tal tem. Assim, como não é para o diaconato, o corpo diaconal fazer tudo, mas auxiliar as organizações que precisam. Irmãos, muitos jovens hoje estão indo para o mundo das drogas, da bebida, buscando uma fuga, às vezes para uma depressão, uma solidão, sendo que essa fuga, esse espaço que eles estão buscando, a igreja pode preencher. A igreja pode preencher. Infelizmente, hoje nós temos perdido muito e devido ao uso da tecnologia, estamos cada vez mais resguardados dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria vida. O nosso mundo está ficando um mundo cada vez mais virtual, mas o ser humano, ele precisa de contato, de ter pessoas próximas. E isso é muito importante na igreja. E isso é muito importante para a sociedade. E é uma outra mesa que o corpo diaconal deve servir também, é a mesa dos pobres, como eu falei antes, de uma ação social que a igreja deve realizar. E às vezes essa ação social pode ser uma distribuição de cestas, ou um levantamento de recursos para que aquela determinada família possa empregar esses recursos para organizar suas contas, suas finanças. Eu fiquei sabendo que aqui na cidade que eu moro, durante muito tempo, tinha um irmão que ele fazia um ministério de construção de casa. Ele era um empresário, muito bem sucedido, um homem que tinha um coração na obra de Deus, e ele fazia uma associação com muitos outros membros de igreja, levantava recursos e ali ele reformava o imóvel de uma família, ou construía uma casa e dava para uma família, não vendia, dava para uma família que passava por dificuldade.
Então, era um ministério que ele fazia, que é um ministério que também pode ser realizado por qualquer igreja. Ah, como assim, pastor? Qualquer igreja construir uma igreja, construir uma casa é caro. É caro, irmãos. É caro, às vezes, quando sai só do nosso bolso. Mas se juntar do bolso de todo mundo, de uma associação, de um corpo maior, não é tão caro, não é tão difícil. Irmãos, Deus levanta pessoas o tempo todo para abençoar a obra dele. E ele vai levantar muitas vezes recursos de onde você menos espera. Às vezes de uma maneira como você não vai nem saber, nem imaginar. Deus vai levantar recursos ali e vai fazer. Às vezes pessoas que estão precisando de dinheiro em espécie mesmo, para poder saldar uma dívida que é muito importante. Um aluguel, uma prestação de uma casa, uma conta de luz, uma conta de água, não importa. E existem igrejas hoje que elas dão para o ministério diaconal uma liberdade por até tanto valor. Isso aí, cada igreja determina como ele vai fazer. Mas a gente não pode restringir a ação do diácono a somente a servir os elementos na ceia do Senhor. É muito mais do que isso. Muito mais. E eles devem se sentir honrados, porque Deus os escolheu para fazerem parte do corpo diaconal. Ah, mas foi a igreja que escolheu. Não, a igreja escolheu, segundo a orientação do Espírito Santo. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio inigualável servir a Deus. Concluindo, o diácono é um oficial da igreja muito importante e deve ser valorizado e muito bem aproveitado. A função do diácono não é somente servir os elementos da ceia do Senhor, mas é auxiliar o líder da igreja nas questões complexas, mas principalmente com o intuito sempre de pregar e anunciar o Evangelho. O diácono é um servo, como diz o significado original do termo, que deve exercer diversas funções na igreja, como serviço às mesas, liderança espiritual e atividades sociais, de ação sociais, inclusive outras. Para isso, o diácono deve ter as qualidades que a Bíblia exige, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando para Timóteo as qualidades que um bom bispo deve ter, assim são as qualidades que um bom diácono, uma boa diaconisa deve ter. Irmãos, vamos orar para nós encerrarmos aqui mais uma EBD nossa? Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos por mais um dia e que em nome de Jesus possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.